Olá, muito boa tarde para você, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que o Espírito Santo nos ilumine e que a divina vontade nos conduza e nos proteja sempre. Programa Brasil Cristão, chegando na sua casa nesta tarde, nesta quarta-feira, e hoje um tema assim que para mim é muito especial e eu quero convidar você. De novo, abril é sempre, né? Sempre que a gente traz aqui é muito bom, né, Fernando? Então a gente tem que abrir o coração, os ouvidos da alma para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar nesta quarta-feira. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que sintoniza com a gente agora para começar o Brasil Cristão. Você sabe que toda quarta-feira a gente fala de legados. Mas hoje, de modo muito especial, nós queremos tocar em uma das verdadeiras colunas da renovação. Nós já falamos aqui sobre a diaconia da caridade, o serviço da caridade, é algo que brota da natureza íntima da igreja. Agora nós queremos falar a respeito da unidade que Jesus desejou quando rezou ao Pai. Ele disse: Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Essa oração que o Pai fez, que Jesus faz ao Pai pela igreja, ela deveria ser custodiada, vivida e testemunhada por nós diante do mundo. Jesus disse que nisto todos iriam crer. E quem sabe, Drica, se todos ainda não creem, é porque nós não temos dado o testemunho da unidade. Com certeza é isso, né? E hoje nós vamos falar sobre essa unidade, a renovação e a unidade dos cristãos. E eu disse que para mim é um tema muito caro, muito especial, porque um dia eu já estive lá do outro lado. Mas quando eu estava lá do outro lado, eu tinha um ódio, uma raiva muito grande com a Igreja Católica. E quando eu cheguei do lado de cá, e aí quando você vai conhecendo, entendendo o que de fato é a nossa igreja, nós falávamos disso ontem aqui no Brasil Cristão, o meu amor não só, né, aumentou e testificou aqui pela Igreja Católica, mas também por todos os meus irmãos protestantes evangélicos. E hoje eu tenho amigos assim que eu guardo no coração, vou guardar para sempre, que me ajudam muito e que são evangélicos e protestantes, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Há essa unidade que nós somos chamados a viver como igreja, como corpo de Cristo, né, Fernando? Exato, nós fomos chamados a favorecer a reintegração da unidade visível da igreja. A gente sabe que espiritualmente a igreja é indivisa, é isso que nós rezamos no credo, nós dizemos que a igreja é una. Sim. Ela é única e ela é indivisa, mas no tempo e na história nós temos feridas, nós causamos feridas, o nosso pecado causou isso. É verdade. Né? E por isso nós precisamos entender a necessidade de nos reaproximarmos, de nos reconciliarmos e favorecer algo que só Jesus vai poder fazer. A unidade da igreja é uma obra de Cristo Jesus, é Ele que vai fazer. E é uma coisa assim, e aí eu vou dizer já para você, assim, que é lindo quando você entende do que é que nós estamos falando, né? Desse ecumenismo, dessa unidade e qual é o nosso fim último. Você fala, gente, é lindo, precisamos viver isso hoje, urgente. Agora, antes de nós entrarmos de vez no nosso tema, nós temos hoje aqui, nós estamos felizes hoje, né? Muito. Nosso coração está assim explodindo de alegria. Eu tenho certeza que alguém lá em casa já sabe por quê. Ah, com certeza. Você sabe por quê que nós estamos assim com o coração cheio de alegria hoje? Vamos falar juntos, então? Nós chegamos na nossa campanha mensal a 115%! 115%! Que maravilha, muito, né? Muito obrigada a você que nos... Olha lá, olha lá, aí, gente. olha Pode lá. aplaudir, pode aplaudir. Ei, maravilha, glória a Deus. Vamos chamar... Vem aqui, Rita Maria, vem celebrar com a gente aqui. Nós somos uma família. Assim, Cadê? Balão! Boa, boa. Glória a Deus! Que maravilha! Seja bem-vinda! Muito obrigada, gente, que honra estar aqui Alegria. no Brasil Cristão, é uma alegria muito grande, ainda mais com essa notícia. Sinceridade, eu me emocionei tanto que eu não segurei, eu chorei, eu ri, eu vibrei, porque nós sabemos, nós que estamos aqui do lado de cá, a gente sabe o quanto é difícil chegar a cada porcentagem. É 1%, é 0,5% e vai, gente. De grão em grão a galinha enche o papo, não é esse o ditado? E Rita, nós conseguimos. E assim, quando eu cheguei aqui, que eu fui lá no Mulher.com, apresentar o Mulher.com, foi em fevereiro de 2019,
todos os meses ali a gente pedindo 100%, pedindo, nós nunca chegamos, né? E agora nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, e com tudo isso Deus vem dizer para nós: vocês estão no caminho certo. Olha aí a minha bênção, olha aí eu mostrando isso para você. E a gente que está aqui todo dia falando com sócio, isso não é mesmo uma obra admirável aos nossos olhos? E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com vocês esses 115%. Eu sei que o coração da Drica está pulando, do Fernando também e de todos nós aqui. Então é gratidão, né? A gratidão em quem tem nos apoiado, acreditado e tem aí, como a Drica falou, nessa pandemia, apesar das suas dificuldades, não tem deixado a gente em dificuldade. Eu acho que não tem como a gente deixar de falar isso. Como se não bastasse o problema da pandemia, a dificuldade com a pandemia, nós, de modo muito particular, a gente passou por um momento onde a fidelidade das TVs católicas foi questionada. Eu não tenho medo de dizer isso. Exatamente. Nós fomos questionados em relação à nossa fidelidade, em relação à missão, se é oportuno o que fazemos. E mantendo a fidelidade ao nosso Senhor, a gente viu justamente nesses momentos a maior das respostas. Né, no coração das pessoas que estão nos acompanhando toda tarde, todo dia, né, às 24 horas da É nossa aí programação. onde Deus está dizendo: é eficaz o trabalho que vocês realizam, Continuem. Aí, tá vendo? A gente tem até as mesmas palavras no coração aqui. A Rita veio aqui hoje no Brasil Cristão justamente para mostrar isso, né? Que nós somos unidos, né? Se não estivéssemos nesse tempo, a gente se abraçaria aqui bem juntinho, fazia um mas não pode fazer, mas o nosso coração se alegra. Obrigada, Rita. Eu que agradeço, que Deus abençoe vocês, abençoe o Brasil Cristão e abençoe você, sócio, você que acredita, que mesmo que você faça aquela sua doação espontânea, aquela doação única, eu sei que você está conosco. Então, nossa gratidão, nosso obrigado. Drica, Fernando, Deus os abençoe muito. Volte mais, Fiquem com venha Deus. mais vezes. Venha Eu mais volto. vezes. Eu volto com um bolo aqui, tá? Agora eu gostei mais Fiquem ainda. com Deus. É isso, né, Fernando? Ué. Vamos sentar aqui, nós Vamos. somos uma família. Por que a Rita veio? Para dizer, juntos, nós aqui, todos, né? Todos os apresentadores, todos os produtores, todos os diretores, os cinegrafistas, as meninas da cozinha, as que limpam, as que fazem aquele café gostoso, a administração, o financeiro, o jurídico, eu esqueci de algum, o sócio, o departamento de marketing, mídias, direção da TV, todo mundo, né, ali, todos trabalham para um único motivo, evangelizar. Então, a gente não poderia deixar de fazer essa mini festa aqui, que a gente já está fazendo desde cedo, né, graças a Deus, para agradecer você que tem nos ajudado nessa obra de evangelização. Gente, ó, muito obrigada, sócio, lindo do meu coração. Bom, vamos começar então, vamos entrar no nosso tema? Eu acho que a gente vai começar de um modo lindo, porque Então, assim, eu já gostei. A Associação do Senhor Jesus é fundada pelo Padre Eduardo. E o Padre Eduardo foi um homem que Deus usou para trazer a renovação carismática católica ao Brasil, né? E desta corrente de graça, tantas realidades nasceram para a igreja no nosso país. Mas desde o início, a renovação sempre percebeu o seu chamado a trabalhar pela unidade dos cristãos. E o Padre Eduardo foi grande protagonista disso. E não só lá no início, no passado, porque ele fez muito nessa área. Ele trouxe David Duplessis, nós vamos falar dele aqui. David Wilkerson teve em Campinas. Nós vamos falar desses nomes aqui, vamos voltar sobre esses nomes. Mas recentemente também, né, nós temos participado de reuniões, de organizações, de ações pela unidade do Corpo de Cristo. E, Drica, nós tivemos a graça de gravar na Associação do Senhor Jesus o primeiro DVD. Olha que coisa maravilhosa. De católicos e evangélicos. E eu vou ver agora também em primeira mão. Vai ver em primeira mão. Vou em primeira mão, não. Vou ver agora pela primeira vez, junto com quem está em casa, não é, Fernando? Esse DVD, ele foi gravado pelo nosso querido irmão Isaías Carneiro, lá do Rio de É Janeiro. o Isaías que vai estar conosco daqui a pouquinho? Vai estar conosco, fundador da comunidade Coração Novo. Eles começaram uma missão no Rio de Janeiro chamada Somos Um. E do Rio de Janeiro tem tocado, de fato, o Brasil todo. O Somos Um nasceu de uma plataforma de unidade anterior chamada Em Cristos, que depois nós vamos ter um outro convidado. Vai falar sobre isso. Que vai falar sobre isso. Convidado que, assim, misterioso. Esse ninguém conhece. Exato. E aí, então, assim, Isaías, e com ele participaram
Asaf Borba, que no meio evangélico é ele é pai de uma grande geração de músicos, de pastores, é um homem muito sério, muito respeitado no meio evangélico. Então, a presença dele foi um grande peso aqui para nós, né? E Bené Gomes, do Ministério Koinonia de Louvor, que também né? São dois homens muito sérios, que o coração deles tem se enternecido pela unidade e eles estiveram aqui. E também teve a participação de Tony Alisson e Olívia Ferreira, né? Então, vamos ver juntos um pedaço desse DVD. Glória a Deus. Eu tenho um irmão. Tenho um irmão. Nem é uma ovelha que eu conhecia. A gente nem foi criado no mesmo redil. Mas é meu irmão. Nós temos uma aliança no Senhor. Deus nos uniu em amor para um propósito. Isso mesmo, para um propósito. Trabalhar pela unidade da igreja, pela Amém. unidade dos cristãos. Católicos, De coração. Pessoas sinceras, pessoas que querem Deus. Isso. Pessoas que querem andar segundo o que diz a palavra. Propósito de Deus. Segundo o propósito do Espírito. É isso. Eu quero viver para isso. Eu também quero dar a viver minha para vida isso. para isso. De Glória a coração. Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. A sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Foram quebradas na cruz em meu ser. Aleluia, eu sou livre. Eu sou livre para te amar. Caíram os muros, Para te aceitar. foram construídas pontes. E para te pedir, perdoa-me. Perdoa-me, Não Bené. perdoe as minhas imperfeições. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um no amor de Jesus. E nada poderá nos separar. Obrigado pelo teu amor, Pai. Abrace quem está do seu lado. É isso. Vamos cantar juntos. Ministre isso. Ministre para quem está do seu lado. Vai. Profetize. Profetiza. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um. Somos um. Somos um. Coração. Uma só alma. Um só espírito. Uma só fé. Só fé. Um só batismo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. A sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu Apenas ser. pontes. Eu sou livre pra te amar, pra te
maravilha, né? Aqui. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Ai, que coisa linda. Vamos chamar alguém especial? Convidado misterioso que ninguém conhece. Vamos. E eu tenho certeza que ele estava gostando de ver essa música aí com a dúvida, gente. Vamos chamar. Pode Vai, chamar chama. você. Então vai. Querido Padre Douglas! Aí, meu Querido, Deus. sua bênção. E aí? E aí, Padre? Deus abençoe. Tava vendo, padre? Tava. Coisa linda, Tava né? vendo e me lembrando desse dia. Eu também tava aí. Estávamos juntos. Que coisa linda. Sim. Foi num dia 10 de junho, se não me engano, de 2017. Eu Sim. lembro porque era aniversário da minha sobrinha, aniversário de 15 anos. Então eu lembro bem a data. Não lembro exatamente o ano, 2016 ou 17. Mas foi num dia 10 de junho. Foi um dia maravilhoso. Foi tremendo. Ô, gente, o Padre Douglas está conosco hoje porque ele não poderia ficar fora desse tema, né? De forma alguma. Né? O Padre Douglas, ele que tem o coração dele é ecumênico, ele que tem esse amor por todos e ele que também entende muito também desse assunto, junto com o Fernando. Até eu estava estudando para esse programa, escutando eles, não é? E, Padre, vamos começar então? Vamos. Padre, assim, hoje nós vamos falar sobre a renovação e a unidade, né, dos cristãos, mas nós gostamos aqui no Brasil Cristão sempre de trazer a base. Né, Você sabe, eu faria uma pergunta bem simples para o padre. Seria a seguinte, Padre Douglas, esse negócio de ecumenismo foi inventado no Concílio Vaticano II? Não. Ótimo. Na verdade, nós temos que fazer duas distinções aqui. Uma coisa é o ecumenismo enquanto um movimento moderno, uma iniciativa da atualidade de tentar colocar os cristãos em instâncias de comunhão, né? Então, é o que a gente chama de ecumenismo. Outra coisa que tem a ver com essa, mas é ainda mais profunda, é o esforço ecumênico do cristianismo. E isso é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Não sei se vocês já repararam, né, as pessoas que assistem, que os grandes concílios da igreja nós chamamos de concílio ecumênico. Concílio Ecumênico Vaticano II. Verdade. Concílio Ecumênico de Trento. Concílio Ecumênico de Niceia, lá em 325 e assim por diante. Então, o termo ecumênico, ele é tão antigo quanto a igreja. Isso é importante as pessoas compreenderem. Ora, se é tão antigo quanto a igreja, então ele não é uma invenção para um movimento que surgiu agora, no século XX. Ele já era um termo utilizado para significar uma outra coisa, uma outra realidade. E que realidade é essa? A realidade de que sempre a unidade da igreja, a unidade entre os cristãos, corre perigo. Corre perigo por quê? Porque se por um lado Cristo é um só e nos dá o seu Espírito, a sermos um com Ele e um entre nós, por outro lado, em nós ainda há uma guerra contra o pecado, uma guerra contra as nossas más inclinações. E as nossas más inclinações tendem a nos colocar em divisão novamente. Nós contra Deus e nós entre nós. Então, todas as vezes que a igreja percebe que a unidade está ameaçada sob qualquer aspecto, unidade doutrinal, unidade disciplinar, etc., então a igreja realiza esforços ecumênicos, ou seja, reuniões, principalmente das lideranças eclesiásticas, para que elas tracem caminhos de unidade. Ô, padre, explica a etimologia da palavra para a gente, Padre. que aí eu acho que fica bem claro, né? Sim. Ecumenismo, né, ou ecumênico, vem do grego oikomene. Oiko é casa
mene, a mesma casa, ou a casa comum, vamos assim dizer. Então, a igreja, vista aqui como a casa dos cristãos, e toda vez que alguém está querendo, vamos por assim dizer, sair da casa, retirar-se da casa, ou trazer para dentro da casa aquilo que não convém a ela, ou tirar de dentro dela aquilo que não pode ser tirado. Enfim, a todos os esforços que nós empreendemos para garantir a unidade dentro da casa comum e a igreja, nós chamamos de esforço ecumênico. Então veja que a ecumenicidade é a ação cristã para manter ou restaurar a unidade. Manter quando ela corre o risco de ser perdida, e Exato. restaurar quando verdadeiramente ela se perdeu em algum aspecto. Ô padre, então quando a gente fala que a igreja é una, nós, na verdade, a gente está significando duas realidades aqui, né? Nós dizemos que ela é única, como o senhor acabou de falar, é o corpo de Cristo, ela é única, uma realidade espiritual indivisa, mas ela precisa permanecer unida, né? na sua realidade institucional e visível. E aí nós temos que nos esforçar, lutando contra o pecado, contra o inimigo, para manter a igreja unida, né? E aí o senhor já vinha citando a questão dos concílios e por aí vai. Eu queria que o senhor entrasse no drama do século XX. Né? O que acontece logo na virada do século XIX para o século XX e como que nasce esse movimento ecumênico, qual foi a postura da igreja logo no início e o que mudou? Por favor. Tá. No início do século XX, foram feitas algumas campanhas missionárias de igrejas protestantes históricas, como, por exemplo, luteranas, metodistas, anglicanas e batistas, né, principalmente essas. Eles empreenderam algumas campanhas missionárias para a África. E o que foi que aconteceu lá? Por vezes chegavam missionários de uma denominação protestante numa tribo, pregavam o evangelho, e depois vinham missionários de outra denominação e também pregavam o evangelho, só que com outras convicções. Então, o que esses africanos nativos começaram a dizer aos europeus? Olha, vocês estão vindo aqui falar desse Jesus, só que cada um de vocês fala uma coisa a respeito dele. Então, vamos fazer o seguinte, vocês voltem para a Europa, se resolvam como é que a gente tem que crer, e aí quando vocês se resolver, vocês voltam aqui e a gente decide se vale a pena ou não. Grosso modo, foram essas as recíprocas que os missionários protestantes começaram a receber. E aí, o que acontece? Eles perceberam algo que sempre foi percebido na igreja de 2000 anos. Quando não existe unidade na fé, nós prestamos um contra-testemunho do evangelho para o mundo, para os que não creem. Cumpre-se exatamente o que Jesus diz em João capítulo 17, no versículo 21. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, se nós não formos os discípulos, o mundo não crerá. Isso é óbvio, porque nós depomos contra o evangelho. Então, o que foi que aconteceu? Esses missionários reportaram as dificuldades que vinham enfrentando nas missões africanas, e as lideranças dessas denominações protestantes, repito, essa iniciativa inicial foi entre eles, né? Essas lideranças começaram a se encontrar, trazendo esse tema à baila, né? A pauta era: será que não podemos resolver dificuldades doutrinais para o bem da pregação do evangelho? Perceba que a pergunta de fundo era muito boa. O problema foi o seguinte:
é que quando eles começaram um movimento ali no início do século XX, mais precisamente em 1910, na cidade de Edimburgo, na Escócia, foi feita a primeira reunião do que viria a ser futuramente o Conselho Mundial de Igrejas. Começou-se ali um processo de encontros consecutivos das lideranças dessas principais igrejas protestantes do Ocidente, anglicana, luterana, metodista, batista e presbiteriana, nos seus diversos ramos. Só que o que eles começaram a tentar fazer naquele período? Eles tentaram fazer a seguinte proposta: olha, vamos ver se não existe a possibilidade de nós começarmos a abrir mão de elementos das nossas doutrinas. É uma espécie de pacote de concessão, né? Como o senhor fala, eu gosto muito desse termo, né, padre? Isso, eu sempre uso essa expressão. Foi uma tentativa de realizar um pacote de concessões, ou seja, o batista tentar descobrir em que aspecto ele pode ir deixando de ser batista, o luterano deixando um pouco de ser luterano, para ver se encontram num meio termo. Qual é o perigo disso daqui? O perigo é que quando você rejeita a tradição cristã da qual você recebeu a fé e o outro faz o mesmo, você não faz isso com toda a sua tradição cristã, você está fazendo isso pessoalmente. E com isso, aqueles peritos que se encontravam nessas reuniões, nessas conferências, não percebiam que eles estavam, na realidade, quase que criando uma nova realidade. Ou seja, além de já existir luteranos, anglicanos, metodistas, batistas, etc., estava começando a surgir o Conselho Mundial de Igrejas como que uma nova denominação. Então, ao invés de você resolver a divisão, você está criando uma nova. Exato. E era isso que existia, né? Era isso que existia, principalmente na década de 20, como esforço ecumênico, vamos assim dizer, no mundo. E, inclusive, esse Conselho Mundial de Igrejas reivindicava para si o título de movimento ecumênico moderno. Você concorda que essa atitude ecumênica ela não é saudável? Sem dúvida. Sem dúvida. E justamente por isso que o Papa Pio XI, em 1928, escreveu uma encíclica chamada Mortalium Animus. Nessa encíclica, o Papa Pio XI condenou veementemente a participação de qualquer católico nos movimentos ecumênicos existentes. Agora, atenção. Isso é muito importante. Qual movimento ecumênico existia em 1928? Esse do Conselho Mundial de Igrejas, que era um conselho que vinha tentando um esforço irenista, como nós chamamos, inclusive esse é um termo que o Vaticano II citou também no número 11 da Unitatis et Integratio. Irenismo, né, a palavra irene no grego significa paz, seria pacifismo. Em nome da paz, a gente passar por cima da verdade, da revelação, das tradições, e isso não é saudável. Então, padre, agora, imagina, né, o padre está dizendo que houve uma condenação desse ecumenismo aí. Sim. E hoje nós sabemos que a igreja está envolvida em diversas frentes ecumênicas. A pergunta é, o que mudou para que isso pudesse acontecer? Então, depois da Primeira Guerra, principalmente na Segunda Guerra, o que começou a acontecer é que os diversos cristãos, pela força das circunstâncias de um mundo dilacerado por duas guerras, os diversos cristãos começaram a se unir, não na tentativa de encontrar concessões de doutrina e tudo mais, mas começaram a se unir para tentar reconstruir
o continente europeu, que foi destruído, e as pessoas passavam fome, e a população não tinha mais esperança de absolutamente nada. Então, o que estava em jogo era, em primeiro lugar, o bem-estar mínimo da civilização, e, em segundo lugar, a credibilidade do evangelho fundamental, independente da linha com a qual você vai crer e seguir esse evangelho. O evangelho fundamental, o querigma, estava posto em xeque, porque Deus, por mais que nos ame, convenhamos, permitiu 2 grandes guerras num espaço tão pequeno de tempo. Então, começaram a surgir esforços bem mais saudáveis, sem essas premissas do Conselho Mundial de Igrejas, que, por sinal, também, ao longo do tempo, foi abandonando. O próprio Conselho Mundial de Igrejas foi percebendo que aquela tentativa não funcionava, mas, mesmo antes do Conselho Mundial de Igrejas perceber isso, outros cristãos começaram a se empenhar em comunhões saudáveis, comunhões tendo em vista ações sociais, aproximações tendo em vista a oração em comum, a convivência fraterna. Nesse período é que nasce o movimento Focolare, né? Justamente na Segunda Guerra Mundial. Exato, que é um movimento ecumênico nas suas origens também. Então, perceba que o movimento ecumênico que começa a surgir principalmente nos anos 60, década de 60, já é um movimento ecumênico muito mais saudável, que realmente coopera não só para o bem-estar humano e social, mas cooperava para as convicções de fé dos próprios cristãos, sem que fosse feito nenhum tipo de proselitismo e nenhuma forma de tentativa de subtrair o outro da sua confissão de fé, mas, ao contrário, respeitando as suas convicções, convivendo intimamente com ele, celebrando um patrimônio comum que nós temos. Nós temos muita coisa em comum com todos os demais cristãos, sejam protestantes, sejam ortodoxos. Então, acontece, então, vamos colocar assim, uma redefinição do que é o ecumenismo, né? A partir do Concílio Vaticano II, que redunda num decreto, né, padre? Sim, um decreto conciliar unitário. Deixa eu lhe perguntar, esse decreto, ele foi bem aceito ou teve muita resistência no concílio? Como foi? Olha, ele teve resistência na primeira fase do concílio. Nós sabemos que o concílio teve 3 fases, né? Na primeira fase, quando João 23 ainda era vivo, era ele quem presidia, ele não foi bem aceito, mas não pensem aí que não foi bem aceito porque a igreja tivesse problemas de reaproximação com protestantes. Por incrível que pareça, nenhuma das propostas redigidas de diálogo com protestantes teve problema. O único problema que surgiu na primeira fase do concílio foi que a igreja propôs, na primeira formulação do documento, que fosse considerado como ecumenismo também a aproximação com o judaísmo, porque os teólogos e os cardeais, né, os padres conciliares que encabeçavam a redação, sobretudo o cardeal Bea, que era o responsável na época por essa comissão, eles entendiam que o judaísmo, diferente das outras religiões não cristãs, o judaísmo é a base fundamental do cristianismo, e que uma aproximação com ele deveria ser compreendida como ecumenismo e não como diálogo interreligioso, né? Porque faz todo sentido. O ecumenismo, vamos assim dizer, brota da cepa judaica. Só que os bispos, né, os padres conciliares de origem oriental, sobretudo ali do Oriente Médio,
por questões históricas, por questões teológicas, não aceitavam, né? Havia uma resistência de aproximação com judeus, então foi retirado dessa primeira fase, do concílio, a premissa de aproximação dos judeus como ecumenismo. Ela voltou depois em outro documento, que foi a Nostra Aetate, mas encarada como diálogo interreligioso, entende? Mas foi mais essa a dificuldade. Depois, o documento voltou à sala conciliar, foi apreciado e aprovado com maioria absoluta, e depois foi preciso fazer uma síntese dele que ocasionou na Unitatis Redintegratio que nós temos hoje. Padre, eu queria aproveitar o senhor aqui, nosso bloco também já está caminhando para o fim, mas eu queria que o senhor dissesse para quem está em casa, porque o que nós vemos hoje? Primeiro, eu queria que o senhor separasse o ecumenismo do diálogo interreligioso, para ficar bem claro para quem está em casa a diferença das duas coisas. E para quem vive nessa briga constante que nós vemos, hoje nós vemos porque nós temos as redes sociais, então a gente vê essa briga constante entre católicos e protestantes, essa coisa desagradável, esses ataques. Falar para nós hoje, trazer para nós como é que nós, em gestos concretos, podemos viver hoje, né? Principalmente nós, Renovação Carismática Católica, em unidade. O que está precisando, além de conhecimento, claro, para que nós, a gente pare de se atacar e entenda ao menos, ou ao menos tenha um coração aberto a acolher. Fala para nós. Então, a primeira coisa que é importante é fazer essa distinção. Diálogo interreligioso é o nome que nós damos para esforços de aproximação com religiões não cristãs. Então, o diálogo com o muçulmano, com o budista, com a pessoa lá de matriz africana, o nome disso é diálogo interreligioso, o nome disso não é ecumenismo. Ecumenismo são os esforços de diálogo entre cristãos. E aí, dentro disso, entra a Umbanda, o Candomblé, né? Também, nesse diálogo interreligioso. Não. Inclusive, muitas pessoas dizem, onde já se viu ecumenismo, agora eu vou ficar dialogando com o pai de santo e com a bruxa? Não, meu querido, deixe de ser ignorante. Isso não é ecumenismo. Até existe esse trabalho e bons peritos são capazes de fazê-lo, mas o nome disso é diálogo interreligioso. Ecumenismo é a aproximação entre cristãos que têm fé em Deus Trindade, que creem que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado, Ele é o Senhor, que creem no Novo Testamento, que batizam em nome da Trindade. Então, e isso é ecumenismo, tá? Aproximação entre cristãos. É claro que isso já foi, vamos assim dizer, dogmatizado pela Igreja, não só pela Unitatis Redintegratio, como pela encíclica de João Paulo II, escrita em 1995, que é a Ut Unum Sint. Ou seja, nós temos doutrina católica muito clara e sóbria e tranquila a respeito deste assunto, de modo que, do ponto de vista da doutrina, nós não só estamos respaldados, como, inclusive, enviados ao ecumenismo. Se lembra do programa de ontem, que eu dizia que o contrário de católico é hereges? Sim. Né? Hereges é a atitude de escolher no arcabouço da fé aquilo que eu gosto ou não, aquilo em que eu vou crer ou não. Pois bem, você católico apostólico romano que nos assiste, saiba que nós temos em voga, né, está em vigência, a Ut Unum Sint e a Unitatis Redintegratio, além de uma série de documentos do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Então, quando você diz que você é contra isso e odeia isso, muito cuidado. Você está escolhendo no patrimônio e na disciplina da Igreja aquilo com que você concorda ou não. E as pessoas que fazem isso têm nome, e eu já disse qual é o nome agora há pouco, não é? Eu espero que você seja católico
e não o contrário disso. Agora, eu sei que uma coisa, estando na letra escrita, não é sinônimo de que haja uma convicção interior. Eu estou convencido, Fernando e Drica, daquilo que eu vou dizer agora. Quando nós temos resistências muito acentuadas de nos aproximar de um outro cristão, porque ele é de denominação diferente, atenção, denominação, não religião. Sim. Evangélicos e ortodoxos não são de outra religião, eles são de outra denominação. Nós somos da mesma religião, nós somos do cristianismo, todos nós. Agora, nós temos denominações distintas. Pois bem, quando você tem sérias dificuldades de se aproximar do outro, é porque o teu coração está ferido por alguma coisa, alguma experiência negativa. Ou porque você já foi atacado, ou porque você leu ou assistiu ataques e se apropriou deles, tornando-os feridas no seu interior. Então, o conselho que eu dou é que você busque resolver isso diante do Santíssimo Sacramento, pedindo duas coisas. A primeira, Senhor, cura as eventuais feridas que existam em mim. E a segunda, Senhor, eu quero ser católico por inteiro, eu não quero crer em muita coisa, eu quero crer em tudo o que o catolicismo ensina. E se o ecumenismo é uma, entre aspas, briga comprada pela igreja, me ensina a comprar também. Pede isso em oração e o Espírito Santo te dará o dom do ecumenismo, porque ele é muito mais dom do que convicção intelectual. Que coisa linda, gente. Então, nós vemos que você aceitar o ecumenismo no seu coração e acolher isso, querer viver isso, é um amadurecimento na fé, é um crescimento na sua própria fé, um conhecimento do lugar onde você pertence. E uma questão isso é lindo. E uma questão de comunhão verdadeira. Exatamente. Com a igreja, com o magistério. Padre Douglas, muito obrigado pela sua participação com a gente, né, nesse primeiro bloco. Com esse tema, o senhor não poderia faltar, sem dúvida nenhuma. Obrigada, padre. Imagina, estamos às ordens. Tchau, tchau. Um beijo, Tchau, tchau. até sexta. Ô, gente, olha, você que está em casa, quer participar conosco, vamos fazer o seguinte, você conhece algum irmão evangélico, algum protestante que você, de repente, convive? Tem alguém na sua família? Como é que é o convívio entre você e essa pessoa? Não é? Como é que é o relacionamento aí quando vocês sentam juntos? Como é que está o seu diálogo aí ecumênico com as pessoas que te cercam? Envia para nós aí a sua resposta no nosso WhatsApp 19 997 16 9915. Quero mandar um beijo especial, viu? Para a doutora Célia, ela é lá da Igreja Nazareno. Linda, uma amiga assim de fé, a gente já rezamos juntas, é uma querida. Um beijo para você. Manda aí a sua mensagem para nós partilhando. Acho que hoje também é uma oportunidade de nós mandarmos aqui um grande abraço a todos os irmãos evangélicos que acompanham o Brasil Cristão. É verdade. Nós amamos vocês. Sim. E nós pedimos que o Senhor Jesus venha ao encontro das nossas misérias para que nós possamos um dia voltar a juntos comer a carne e beber o sangue de nosso Senhor no mesmo altar. Essa é a nossa oração. Uma coisa linda que aconteceu quando eu apresentava o Mulher.com é que no Mulher.com tem muitas artesãs evangélicas que vêm fazer arte aqui com a gente, viu? E chefes. E aí a Fabi, linda Fabi, beijo no seu coração. E eu chamei ela para rezar o terço. Eu tinha esquecido que ela era. E ela veio, né, e se dispôs, um coração lindo, porque nós somos assim. E precisamos entender mais, crescer, gente, amadurecer. E quando você tiver a clareza, você vai ver como isso é lindo, que nós estamos falando aqui hoje, tá bom? Se você não está entendendo alguma coisa também, manda mensagem para a gente. 19 997 16 9915, intervalo e a gente já volta.